Boa tarde a todos, a todas. Estamos dando início aqui nosso segundo encontro sobre a Escola de Paz. Eu acho que agora todos estão vendo aí nossa apresentação, certo? Boa tarde, Alex, certo. Ok, então vamos lá. Nossa Escola de Paz, ela está no processo de retomada, ela já acontecia anteriormente, tá? Aí junto com a professora mediadora Ellen e também com a professora mediadora Betinha, que organizavam presencialmente os encontros com o apoio da nossa saudosa diretora Vera, tá? Hoje nós estamos retomando no formato virtual. Já fizemos uma apresentação em junho, durante a reunião de paz, e hoje é o nosso segundo encontro da Escola de Paz, tá bom? O tema do nosso encontro é a convivência familiar em tempos de pandemia, tá? Quem estará conosco hoje como facilitadores, né? Quem serão os facilitadores? Eu estarei com vocês, meu nome é Alex, sou diretor da escola, também o nosso vice-diretor, o Enéas, que é o responsável por toda essa questão do Conviva, né? Ele vai estar explicando melhor sobre isso com vocês. E a nossa convidada especial aí, Amanda Neves, que é a nossa psicóloga voluntária. Ela já nos ajuda muito com os alunos do cursinho pré-vestibular, que estava ocorrendo aos sábados, presencialmente, antes do decreto da pandemia, e agora ocorre de modo virtual, tá bom? Também estou compartilhando com vocês aqui um guia que a Polícia Militar deixou conosco sobre violência doméstica e familiar contra as mulheres. Não só contra as mulheres, também a gente pode olhar aí contra crianças e adolescentes. Eles colocaram aí toda uma rede de atendimento que vocês podem acionar, tá? É só dar um pause no vídeo que vocês vão conseguir ler depois. Esse material também foi colocado nas nossas redes sociais, tá lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Então, todo o material tá lá. Tem órgãos que funcionam de segunda a sexta e outros também no sábado e domingo, à noite, 24 horas. É só estar dando uma olhada e tem os telefones aí, tá bom? No mesmo material, tem aí as formas como essas agressões podem ocorrer, tá? Então, é muito importante que a gente estude essas formas aí, que a Lei Maria da Penha acaba fortalecendo, né, maneiras para combater essas formas de violência, tá bom? Por falar em violência, a gente entra no tema falta de respeito, e isso vem ocorrendo de uma forma ainda mais acelerada nas redes sociais durante esse tempo de quarentena. Nós temos o bullying, que já era essas sessões de humilhação que ocorriam presencialmente, também acontecem de forma virtual, por meio aí do cyberbullying, tá? Então é algo que nós também, enquanto famílias, podemos e devemos combater. As fake news, que são mentiras espalhadas, e essas mentiras matam, tá, gente? Elas podem matar tanto do modo simbólico, deixando a pessoa triste, né, deprimida, e até depois chegar para as questões físicas, cometer suicídio, ou mesmo passar por sessões de tortura, tá, e de espancamento através de mentiras, tá bom? A pedofilia é um assunto que a gente precisa ficar de antenas ligadas o tempo todo, tá bom, gente? Não abaixar a guarda quanto isso, acompanhar mesmo aquilo com quem seus filhos estão conversando, porque tem adultos se passando por crianças para tentar se aproximar aí das nossas crianças e adolescentes, tá bom? Racismo, ultimamente nós temos aí acompanhado episódios dolorosos de racismo no mundo, e no Brasil não fica para trás. Até tem casos bem mais graves. É crime e a gente precisa denunciar. Nossa comunidade precisa se unir para esse tipo de denúncia, tá bom? Estelionato. Nós temos aí várias formas hoje de pessoas tentando tirar proveito dessa situação em que tudo está tentando ser resolvido pela internet, e os golpes também estão vindo pela internet. Um outro tipo de crime abusivo, né, de extrema violência,
são as chantagens que algumas pessoas estão fazendo aí, descobrindo informações sigilosas, e a partir dessas informações sigilosas, promovendo chantagens. Olha, eu não conto nada disso sobre você se você me mandar uma foto sem roupa. Então, tudo isso aí a gente precisa estar de olho o tempo todo. Homofobia é um crime tão grave quanto o racismo, tá? Entender que a orientação sexual das pessoas pertence a elas. A nós cabe respeito, tá bom? A diversidade é uma força para nós. Um outro crime que já foi falado antes, no outro slide, era a questão da violência contra a mulher, tá bom? Tomar muito cuidado com os perfis falsos. Tem muita gente criando perfis falsos para enganar. E, por último, não menos importante, apologia ao crime. E até olhar isso, os nossos filhos não estão com postagens fazendo apologia ao crime, né? Do tipo, eu vou matar fulano, eu vou pegar fulano na porrada e tal. Tomar cuidado com o que eles andam postando na internet, tá bom? Também temos uma situação extremamente preocupante nesse período de pandemia. É o aumento dos casos de tristeza, sofrimento psíquico, depressão e também casos aí de ideação suicida, tá? Por isso, nós estamos disponibilizando aqui para vocês alguns canais que podem acolher as pessoas nesse momento. Esse canal, o www.calmanessahora.com.br, é uma dica da Lauren, psicóloga responsável aí pelo Conselho Regional de Psicologia do Vale do Paraíba. Ela indicou porque tem profissionais de qualidade e que atendem 24 horas voluntariamente através desse canal, tá? Nós também temos o CVV, que funciona tanto através do telefone 188, como também através do site www.cvv.org.br. Mas olha, eu estou com um caso complicado em casa, ou comigo mesmo, e não tenho como acionar serviços pelo telefone ou pela internet. O que eu faço? UPA 24 horas. Mas eu não estou falando de qualquer UPA. Eu estou falando aqui nesse momento da UPA especializada em saúde mental. Portanto, não é a UPA do Putin, a UPA do Campos Alemães, a UPA do Eugênio de Mello, a UPA do Alto da Ponte, não são essas. Tem uma UPA especializada em saúde mental que fica no Jardim Satélite, Rua Pituba, número 100. Fica entre o estacionamento da Igreja Católica e o prédio da Polícia Civil. Lá o atendimento é 24 horas, tá, gente? Portas abertas para quem estiver em crise. Crise não é só aquele momento em que a pessoa está quebrando tudo, que a pessoa está fora de si. A crise são os opostos a um comportamento que geralmente ela tem como comum para ela, né? Por exemplo, uma criança que normalmente sorri, está brincando e tal, daqui a pouco ela entra em processos de tristeza, de introspecção, automutilação, enfim, perde apetite, não quer mais sair da cama. Ela entrou num estado de crise também, tá? É caso que para levar também para a saúde mental e consultar os profissionais, né? Psiquiatras, psicólogos, que além deles darem esse apoio imediato lá na hora, né? Eles também vão encaminhar o seu filho, a sua filha, ou mesmo você, caso esteja precisando, para profissionais que vão continuar o atendimento de forma terapêutica, a médio e longo prazo, tá bom? Lembrar que saúde mental é importantíssima, tá bom? Assim como nós temos médicos que cuidam do joelho, que é o caso do ortopedista, nós temos aí o gastro, que vai cuidar do estômago, nós também temos profissionais para a mente, faz parte do nosso corpo e precisa estar em dia, tá bom? Para além disso, lembrar que vocês podem sempre contar conosco nesse tempo de pandemia através aí das redes sociais. Temos o nosso site, o Facebook, o Instagram, temos o e-mail da escola, temos 2 WhatsApp, né, para vocês se comunicarem diretamente conosco. Um é só para mandar mensagem, pedir para incluir o filho nos grupos de estudo. O outro é só para a devolutiva das tarefas, né, o que é o WhatsApp da coordenação. Temos também o Padlet, que é um mural virtual,
tá? Onde tem aí atividades da escola. Temos o Twitter agora, o YouTube, que é onde ficarão vídeos como esse, que vocês estão assistindo hoje, e o nosso tradicional telefone da escola, que funciona aí de segunda a sexta, das 10 às 16 horas, tá bom? Bom, agora eu vou dando encerramento à minha parte e vou passar aí para o Enéas, tá? Que tem a sua apresentação também. Boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo agora, como disse o Alex, né, mas a gente não sabe o tempo de vocês quando vocês estão assistindo. Então, nós estamos aqui para falar um pouquinho, né, sobre a convivência. O Alex falou muito com vocês agora de soluções, né, do que fazer, do que situação estiver ocorrendo, onde a gente buscar ajuda. Eu vou falar um pouco de com vocês sobre como evitar essas situações, né? O que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia para melhorar a convivência numa situação dessa? Então, a maioria de vocês já me conhece, eu estou no Miragaia há 20 anos, né? Fazendo 21 anos já de Miragaia. Então, a gente se sente um pouco como da família. A gente tem esse pertencimento com vocês. Então, a gente conhece, muitas vezes, 3 gerações já passaram aqui comigo na escola. Então, a gente tem esse acompanhamento muito próximo, a gente está sempre muito junto, a gente está sempre sabendo um pouco da vida de vocês, como vocês acabam conhecendo a gente com uma intimidade que é muito diferente, às vezes, de outras escolas, de outros professores que só passam por aqui, e outros que estão aqui comigo também há muito tempo, como funcionários, tanto da limpeza, da cozinha, como da secretaria, e a gente acaba se tornando uma grande família. E por isso a gente tem essa percepção, tem esse cuidado, a gente observa, a gente quer ajudar. Às vezes a gente fica assim até angustiado, porque a gente não pode fazer tudo, né? Tudo porque a gente não tem condições de ajudar todo mundo. Mas a escola está sempre aqui, o Miragaia tem essa tradição de estar presente na vida das famílias sempre, em diversas situações, né, que a gente já presenciou aqui, diversas dificuldades de família, diversas dificuldades do bairro. A escola sempre esteve aberta. Então, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho do material que eu preparei, que eu pesquisei, e é muito simples, muito rápido. São dicas simples de como melhorar essa convivência, de habilidades que todos nós temos. Todos nós somos pais, somos irmãos, somos filhos, e nós temos habilidades para melhorar um pouquinho dessa situação que a gente está vivendo, não só em momentos de pandemia, mas na situação do dia a dia. Todas essas dicas são funcionais. Entendi. Não, mas não tem problema. É muita coisa também, Vanessa. A hora que escapa as coisas. A gente, eu só quero assim, ter uma solução, né? Porque a mãe, coitada, não tem culpa do erro da gente, né? A mãe, o menino. Aqui, que é a primeira vez que eu faço. Então, a convivência em tempos de pandemia. Em tempo de coronavírus, de situação de isolamento, né? Nós estamos tendo dificuldade de lidar com a rotina. O dia a dia nosso mudou aqui na escola, mudou na minha casa, mudou na casa do diretor, como mudou na casa de vocês todos. Algumas pessoas têm mais facilidade com isso, outras não. Às vezes, conviver com o filho o dia inteiro em casa pode ser sonho para alguns, mas dificuldade para outros que não tinha essa relação com o filho. Essa relação com o filho não existe, porque talvez nunca teve com o pai, porque também criou com o pai trabalhando fora de casa, né? Não foi criado junto o dia inteiro. Então, são situações atípicas na nossa vida. Nós não temos essa convivência. Como aprender a lidar com isso também é uma novidade para a maioria da população do Brasil inteiro e do mundo. Nós temos, então, que buscar ajuda. O Enéas, só um minutinho, por favor. Pede para a Rogéria, que está fazendo um atendimento telefônico,
O som dela está saindo todo na sua gravação, a ponto de a gente não estar conseguindo ouvir o que você está falando, tá bom? Mas ele está pedindo. Mas eu preciso olhar no chat. Falando. Tá ok. Aí eu não posso falar. Tá. Então, aqui, ó, as famílias, né, os educadores, como encarar essa nova situação. Eu estava falando que nós todos podemos agir, dar um toque para essa situação melhorar, né? Praticar essa mudança, entender como acontece o relacionamento em meio a tudo isso, né? Não, nunca vai ser do mesmo jeito. A gente já está observando que há uma mudança em trânsito nas relações familiares e nós vamos ter que nos adaptar, né? É tudo diferente agora, mas sozinho a gente não faz. Devemos ficar mais fortalecidos, de alguma forma, para a gente seguir esse caminho. O que se evidenciou nesse momento de isolamento, né? O Alex também parece que citou isso no início, né? E para muitas famílias, o senso de unidade, a gente estar junto, essa novidade foi muito bom. Sim, de início foi muito bom, mesmo com medo, mesmo com toda a situação. A gente viu muitos vídeos na internet, as famílias tendo um entrosamento maior, né? Postando, né? Essa vivência de relações pais e filhos, né? Mas chega um certo momento que isso tudo satura. E a gente não pode deixar isso cair. Essa saturação que foi evidenciada no antes, no meio da pandemia, depois da pandemia, aquelas fotos, né, engraçadas, porque no começo era aquilo, todo mundo pegando comida, aí todo mundo depois preparando vídeos e de repente caiu no tédio. Não podemos deixar isso acontecer. A gente tem que parar, a gente tem que ter essa autonomia, essa decisão de falar, não, a gente vai conviver, a gente precisa conviver, a gente não pode deixar a bola cair. Eu não posso deixar o meu filho entrar em depressão, eu não entro em depressão, porque eu estou consciente que a situação agora é essa. Eu preciso do outro, né? A gente precisa um do outro. Então, não basta também eu cuidar só da minha pessoa, eu preciso cuidar da minha família, porque se a minha família está bem, todo mundo fica bem. Um precisa ir trabalhar e tem que trabalhar bem. Ele tem que voltar bem, porque ele está em risco. Ele está na rua. A gente que vem trabalhar está em risco em relação à pandemia. A gente tem que chegar bem, já chega estressado porque teve que sair. Aí tem que tomar um banho, tem que se limpar, tem que se preparar e encontra, às vezes, pessoas ali também no maior tédio porque foi dentro de casa. Então, nós precisamos desse cuidado o tempo todo, estar alerta, porque o outro precisa de mim. Eu preciso me cuidar, mas meu irmão precisa de mim, meu filho precisa de mim, meu pai precisa de mim. Porque qualquer coisa no momento desse pode acarretar nas necessidades que o Alex estava falando, de precisar buscar ajuda fora. E hoje a gente precisa se ajudar dentro de casa, para que todos fiquem bem, para que o vizinho fique bem, para que a escola fique bem, para que a hora que vocês voltem para cá, a gente esteja bem também para receber vocês e estejamos todos bem. Aprendemos a lidar com a insegurança, com a ansiedade, com o medo, todo mundo isolado, mudança de rotina, mas a gente precisa ter resiliência, a gente tem que se preparar para a mudança, saber aceitar essa situação, aceitar o que está acontecendo. A gente não pode perder a força. A mudança está acontecendo, não tem como eu dizer não está, né? A gente tem que parar, refletir, né? Cada um dentro da sua sabedoria, dentro dos seus conceitos éticos e morais, e não deixar a bola cair. Esse é o grande recado que eu quero passar. Não deixa a bola cair para evitar os conflitos dentro de casa. E para isso, nós, como seres humanos, a gente já tem algumas competências que são desenvolvidas naturalmente e que às vezes a gente não pratica. Às vezes é natural para algumas pessoas, mas não é para outras, que são as competências socioemocionais. Tirar proveito dessa situação para um novo melhor, para uma ainda melhor, uma situação melhor ainda, né? O Instituto Ayrton Senna, né, ele traz algumas informações para a gente, né, sobre essas competências socioemocionais, que pode nos inspirar, né, trazer esse fogo de novo para que o dia a dia continue, que a gente possa ajudar as crianças a fazer as atividades que eles têm que fazer para a escola,
que a gente possa inventar o que fazer e tirar proveito dessa situação, que a gente possa sentar numa mesa, né, bater um papo, conversar, fazer um trabalho artesanal, se for o caso, em casa, ou trazer o teletrabalho, como está acontecendo na escola. Eu tenho certeza que na maioria das casas também tem gente trabalhando em casa em vez de ir para o trabalho. Então, nós temos que nos fortalecer. E essas competências socioemocionais, que nós vamos ver agora, são muito importantes para isso. Então, inspirar e apoiar. Essa é a mensagem. A gente precisa inspirar o outro. A gente precisa se inspirar. A gente precisa se apoiar e apoiar o outro. E ter essa certeza que o outro está precisando da gente. Pode não parecer, pode ser que algumas casas pareçam perfeitas, todo mundo está vivendo em harmonia, mas a maioria das casas não está. Isso já está bem evidente e os resultados estão nos índices, né, das famílias que estão convivendo com muitos problemas de depressão, como o Alex já falou para vocês e mostrou a situação aí onde procurar o socorro. Mas nós temos que nos preparar para isso. Apoiar o colega, apoiar o irmão, apoiar o pai e a mãe, e ser apoiado e se apoiar de alguma maneira. Essas competências socioemocionais são as capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, de sentir, né? De tomar decisões, de enfrentar essas situações adversas. Quais seriam essas competências? Né? Elas podem ser observadas em nosso padrão costumeiro de reação frente a estímulos de ordem pessoal e social. Né? Nós temos essa confiança, essa persistência, essa empatia, a autoconfiança e a curiosidade o tempo todo. Nós conseguimos estar alerta? Acho que é isso, estar alerta e observar. Observar e não deixar a bola cair, repetindo. Eu até coloquei uma frase em uma música que eu conheço, que é: ninguém solta a mão de ninguém. Então, se a gente estiver atento para a situação que está acontecendo, a gente não deixa a coisa cair. Então, a gente tem que ter essa empatia, né, essa capacidade de entender o outro, esse foco e persistência, porque estar sempre atento, né, são coisas essenciais que estão acontecendo à nossa volta e a gente tem que estar sempre ligado, né? Porque todo mundo está dentro de uma organização, seja da nossa casa, todo mundo tem sua função, cada um faz sua parte. E se a gente não estiver atento, a coisa vai desmoronando. Ter esse senso de responsabilidade, principalmente com o outro. Né? Saber gerenciar essa situação, porque numa casa existe um grupo que é igual a uma empresa. Um depende do outro para que a coisa funcione. Tolerância e estresse. Nos grupos de competência de resiliência emocional, né, nos permite administrar sentimentos. Então, essa tolerância, porque a pessoa está nervosa, a pessoa já não aguenta mais ficar dentro de casa. Mulher quer ir para a rua, quer correr, quer jogar bola, quer ir no cinema, quer ir no shopping. É lógico que estressa. Essa vontade de sair, de estar com os colegas, com os amigos, estar na escola também deixa a pessoa estressada. Nós precisamos lidar com isso. Essa questão da criatividade e interesse artístico. Então, a mensagem que eu passo também é isso. Criar o que fazer. Criar, deixar esse tempo ocioso, de alguma maneira, dentro de casa, inventando história. Inventando coisas para fazer, trazendo lá do passado o pai e a mãe, de brincadeiras que já não se fazem mais, ou mesmo de sentar junto com o filho e jogar videogame com ele, ou simplesmente demonstrar curiosidade, demonstrar interesse, despertar a relação de convívio, que tanto que no tema traz, é a questão do convívio. Conviver é estar junto, não é estar na mesma casa, cada um fazendo alguma coisa o tempo todo. É trazer essa união nas relações. Então, o que fazer em casa para desenvolver essas competências? Quebrar a rotina é o caminho. Muitas famílias ou responsáveis por crianças e jovens estão tendo que se virar entre trabalho remoto, afazeres domésticos e ainda acompanhar seus filhos ou parentes no ensino à distância. Ferramentas que as escolas encontrarão para dar continuidade ao aprendizado dos estudantes, né? E em casa, o que nós podemos fazer?
Pais e filhos e outros familiares, o convívio domiciliar, é um momento para ficar junto, como eu falei, contar história, relembrar brincadeiras, fazer coisas juntos com os menores, com todos dentro de casa, trabalhos, afazeres, dependendo se está no apartamento, numa casa, numa chácara. A gente tem muita gente na área rural, né, que tem muita coisa para fazer, que às vezes a criança nunca fez, nunca teve interesse. Ler junto com a criança, propor desafios, construir brinquedos, mas principalmente conversar. Crie espaço de diálogo. A maioria das famílias hoje está ocupada com fazeres como ficar no celular o tempo todo, né? Então, não deixar que essa rotina do antes seja um controle na nossa vida. Porque se não termina a pandemia, a gente vai receber os alunos e eles não vão se adaptar mais tão fácil à rotina da escola ou rotina do trabalho. Voltar para a rua depois não vai ser fácil para ninguém. A gente já está criando esse medo, então a gente precisa estar alerta, seguir um pouco dessa receita que a gente está passando, propondo para vocês, mas na verdade é esse alerta, é o despertar para que não deixar a bola cair, e manter a união entre as famílias e perceber, esse sensorzinho de perceber, meu filho não está bem, meu filho está precisando me ouvir, meu pai está estranho, vou conversar com ele, para ver se ele dá atenção, antes que precise de uma ajuda externa. Então, compreender e aceitar, e se adaptar ao outro e a si mesmo. Então, essa resiliência, né, muito foco, gestão do tempo, abertura para o novo e criatividade, entre outras competências. Façam a diferença nesse momento. Fique em casa e fique bem. Então, eu terminando por aqui, é esse recado que eu estou dando para vocês. Mude a relação, mude o foco, acorde, converse, brinque, jogue com seus filhos, faça alguma coisa e não deixe ninguém ficar doente. A gente não quer ninguém doente aqui, nem a gente. A gente tem essas mesmas preocupações com a família da gente, com o colega de trabalho, né? Então, estejam prontos para voltarem, para trazer seus filhos aqui. Sempre que precisar, a escola está aqui, ligue para a gente, mande mensagem, entre nos grupos, aproveite os grupos também para conversar, os professores para tirar dúvida, né? Não deixe nada para depois, acompanhe as atividades dos filhos de vocês, porque a hora que voltar, a gente tem agora ainda meio ano pela frente, a gente tem muita coisa para fazer, e se Deus quiser, vai ser muito melhor do que foi os outros anos e outros tempos. Nós vamos ter uma vida muito melhor. Então, compartilhe essa ideia, fique em casa e fique bem, até que volte. Gratidão. Então, foi isso. Agora o Enéas pode travar o microfone dele. Amanda, fica com você, Amanda. Só abrir seu microfone aí. Oi, gente. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, como disseram Alex e Enéas, né? Primeiro, me sinto honrada em participar desse vídeo, ter essa fala com vocês, que acho que é importante a gente pensar nessas relações familiares diante desse momento. Me assustei essa semana ao vir no jornal, né, o repórter falando 100 dias de confinamento, né? Então, há 100 dias nós estamos nesse processo, né? E é um processo porque todos os dias nós fomos convocados, exigidos, né, a passar por esse momento de crise, de buscar formas de adaptação, né, como o Enéas foi colocando, e desse novo viver e conviver, né? Falar das relações nesse período de pandemia, de confinamento, né? Eu acho que é dar luz às relações como eram antes do confinamento, né? A gente precisa pensar também que
não são só os momentos, né, esse momento de crise, que podem ser transformadores, sim, né, de diversos modos, mas que também podem tensionar relações já conflituosas, né? Então, que por si só, o confinamento pode trazer, como o Alex pontuou, várias situações de violência, né? Que acho que demanda ainda mais uma capacidade de proteção dos pais, né? Em relação aos filhos, às crianças, aos jovens, às mulheres, aos idosos, né? Vai demandar também das autoridades uma vigilância ainda maior, né? Uma vigilância nossa enquanto comunidade, né? Como vizinho, se eu escuto alguma coisa, alguns barulhos, alguns sons, né? Que a gente não está acostumado. Então, eu acho que vai nesses dias todos, né? Eu acho que nós fomos todos os dias exigidos um pouco mais nesse sentido. Então, pensar como era a nossa relação antes, né? E como ficou agora. Eu acho que durante esses 100 dias, nós temos diversas situações. Nós vamos ter famílias, né, onde as pessoas puderam continuar trabalhando fora, então, certamente conviveram com o medo do ir e vir, né, de um membro ou mais da família sair, correr os riscos do uso do transporte público, do contato com as pessoas, de levar alguma coisa para sua família, né? Onde a gente vai ter também famílias onde um ou mais membros perderam seus empregos, né? O que gera instabilidade emocional, porque nós não podemos negar o poder que o dinheiro faz na vida da gente, né? Nós precisamos de dinheiro para comer, para vestir, para alimentar os nossos filhos, para cuidar da nossa vida, da nossa família, de um modo geral, né? Então, tem o estresse do desemprego, né? Nós temos certamente famílias onde os membros puderam trabalhar remotamente, né? O que também precisa de uma adaptação, né? Porque às vezes eu não tenho um escritório na minha casa, né? Eu tenho a minha casa normal e vou precisar me adaptar e adaptar esse ambiente para eu poder desenvolver o meu trabalho. Eu tenho as crianças não foram mais à escola, né? Talvez as crianças tenham aí mais tempo em casa do que esses 100 dias até, né? Então, toda essa adaptação, né? De repente, eu tenho que executar aquele trabalho que era do professor, de educar, de ensinar, especialmente para as crianças que tinham mais dificuldade, né? Uma criança que já tinha algum déficit de aprendizagem, vai exigir mais dos pais ou da pessoa que está acompanhando mais perto essa criança, né? Vai certamente gerar situações de estresse, porque nem todo mundo vai ter a habilidade da professora para ensinar, não tem paciência, né? Eu acho que tem várias questões que Enéas e o Alex foram colocando, que são importantes a gente pensar, né? Eu acho que essa capacidade de adaptação que nós fomos, né, certamente desenvolvendo ao longo desses 100 dias, eu acho que nos coloca grandes desafios, né? Primeiro, que eu penso que quando começou a pandemia, né, virou, como o Enéas foi falando, tivemos muitos memes, muitos vídeos, muitas lives, né, parecia aquela coisa de férias para alguns, outros a situação foi realmente desde o início muito séria, né, mas foi trazendo para cada um os seus desafios, né, os desafios, às vezes, de ter muitas pessoas dentro de uma casa pequena, né, ter espaços e momentos para todo mundo, ter essa questão
de todos dividirem, às vezes, uma televisão, né? Eu estou falando, às vezes, de coisas que parecem muito prosaicas, mas que geram tensões nas relações no dia a dia, né? Imagine que nós temos uma casa, às vezes, com 4 crianças de idades diferentes, e um quer assistir uma coisa, outro quer assistir outra, essa mãe que teve o seu trabalho suspenso, né? E passou a ficar em casa o dia inteiro, sem saber como vai receber, como vai conseguir o seu dinheiro, o seu salário, né? A não acesso aos benefícios do governo. Acho que tudo isso vai produzindo situações de estresse nas relações, né? E vai exigindo cada vez mais, né, esse autocontrole, como a Enéas foi falando, né? Que quer dizer, eu vou ter que fazer literalmente das tripas coração, né, para lidar com essa situação que eu não tenho histórico, né? Nós nunca passamos por uma crise como essa, né? Uma crise de pandemia, né? Talvez a gente estudou isso em alguns livros, mas a gente nunca podia imaginar estar vivendo uma situação como essa. Então também é tudo muito novo, né? Então certamente nós estamos, né, nessa tentativa e erro de melhorar as nossas relações, de tentar uma abordagem, bom, não deu, né? Então amanhã vou tentar classificar um horário para cada um, por exemplo, para assistir o seu desenho preferido, né? Dá para ir até o quintal? Não tem quintal. Dá para ir até dar uma volta na praça? Dá para colocar a criança para andar de bicicleta um pouco, né? Ou andar um pouquinho, caminhar, né? Tentativas para a gente melhorar ou desacelerar, né? Esse estresse, essas relações que estão já, né, há 100 dias aí nesse conflito intenso. E acho que nesse sentido a gente tem que pensar, né, como o Alex falou, nessa saúde mental. Imagine o que é ficar 100 dias em casa, né? Então, assim, eventualmente, nesses 100 dias, nós saímos, né? Em algum momento, nós precisamos sair, seja para pagar uma conta, seja para ir ao supermercado. Então, essas pequenas saídas, né? A gente tem que reparar como é que fez, que sensações isso trouxe para a gente, né? Gerou um alívio? Gerou uma desestressada, né? Então, certamente isso vai fazer bem também para as crianças, para os jovens, né? Pensando nos jovens agora mesmo, eles são extremamente sociáveis, né? Todos nós somos, como seres humanos, mas talvez os adolescentes, os jovens, tenham mais ainda essa necessidade de sair, de ver um colega, de conversar, embora eles se falem continuamente, né, via redes sociais e usando a tecnologia, mas nada substitui o outro, o contato, né? Então, acho que é importante também a gente pensar de promover, né, saídas, passeios rápidos, e ali na pracinha da esquina, né, tomar um solzinho, tem que ir protegido, tem que ir de máscara, né, tem que, ao voltar para casa, tem que tomar cuidado com os sapatos, né, deixar do lado de fora de casa. E acho que tomando esses cuidados, a gente vai conseguir controlar o acesso dentro da nossa casa do vírus, né, mas eu acho que também a gente vai poder cuidar um pouquinho do que a gente chama de saúde mental, né? Como o Enéas colocou, nós vamos ter que conviver com isso por algum tempo, né? Quanto tempo, Amanda? Não sei, né? Não sabemos ainda. Nós temos esperanças nas vacinas, mas não tem prazo, não tem data. Então, nós vamos ter que usar essa capacidade de adaptação, né, para conviver o melhor possível, não só com o vírus, mas com as pessoas, né? Então, cuidar de mim é cuidar do outro também, é cuidar da minha família, é cuidar dos meus filhos, né? É cuidar do ambiente onde a gente mora, é fazer com que as relações sejam facilitadas, né? Sejam fluidas mesmo, né? No sentido da gente ter uma mobilidade, um movimento,
né? Porque eu acho que nesses 100 dias, talvez até não só a gente, como as relações foram enrijecendo, né? Então, eu também trabalho na saúde pública, atendo dentro de uma UBS, e eu recebi pacientes, né, reclamando, se queixando, olha, eu acho que eu vou me separar, eu acho que eu não quero mais. Mas peraí, né? A sua resolução vem a partir de quando? Ah, tem uns 2 meses que está assim, assim. E aí a gente vai ver que está dentro desse período da pandemia, onde o convívio ficou muito intenso, onde a gente não pode, nosso lazer ficou limitado, né? E a gente tem que entender lazer, né, principalmente agora, porque foi cortado, né, nos foi tirado, o lazer como saúde mental, né? Lazer não é uma coisa banal, né? E o lazer não é viajar para Disney. O lazer é a gente poder dar uma volta na praça, né? O lazer é a gente sentar numa lanchonete e tomar um suco, né? O lazer é jogar o futebol com os colegas, né? É sair, ficar de bobeira com as amigas. Isso é lazer. Isso é a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, nesse sentido, né, onde foi limitando, a pandemia foi limitando esse acesso, né, eu acho que a gente foi tendo essas complicações, né, e aí eu fui pontuando isso para esse paciente, né, agora não é o momento de tomar decisões drásticas, né, porque estamos todos no momento mais elevado, de emoções mais elevadas, alteradas, né, então o cuidado hoje com as relações, eu diria que está intimamente ligado com o cuidado com a nossa saúde mental, né? A minha, com níveis de estresse, a minha capacidade de tolerar, né? As frustrações, e eu acho que tem muita gente conseguindo, indo bem, né? Nesse sentido. Vocês gostariam de pontuar alguma coisa? Sim, eu acho legal que as duas salas ficaram bem harmônicas, né? Tanto a sua quanto a do Enéas. Acho importante, gente, pegar bem essa questão que a psicóloga Amanda acentuou, das relações estarem mais intensas, né? Algo que a gente já vinha falando, para lembrar o seguinte, né? Esses dias uma professora conversava comigo que ela tinha mais contato com os colegas na escola do que com o próprio marido. E agora ela tem esse contato mais intenso dentro de casa. E ela está conhecendo o marido, né? Isso é uma coisa interessante. Imagina vocês no que diz respeito à relação pais e filhos, né, dentro de casa. Tem filhos que muitas vezes a gente não conhecia os limites, ou até o momento que eles passam dos limites. Até a gente percebia isso na infância, antes da escola, mas imaginava que com o crescimento, com a adolescência, a coisa teria ido para uma maturidade. E hoje alguns lares percebem que não. Então, também é hora, de mais do que nunca, a gente entender que nesse momento difícil que nós estamos passando, os adultos precisam assumir responsabilidades dentro de casa, responsabilidades que eu digo no que diz respeito aos limites, né? É o adulto da casa que vai colocar os limites, como a Amanda disse, a questão da televisão e tal. Esses dias também uma mãe conversava conosco que o horário que se passava a programação de TV sobre atividades escolares era o horário que uma outra filha assistia a novela. Então, eu acho que é o momento da gente começar a colocar as importâncias, né, na balança disso tudo, né, imaginar que a prioridade é a educação, é a formação de casa. Uma outra situação é o filho, ele não pode dominar o lar, né? O filho que domina o lar, ele vai chegar na escola também querendo dominar o espaço da escola. E se nesse período de pandemia a gente acentuou essa possibilidade, né, ficou mais intensa ainda essa possibilidade do filho dominar o lar e ele colocar as regras que ele quer dentro de casa, quando tiver o retorno para a escola, esse retorno vai ser mais conflitante ainda, porque ele vai fazer do lar um reflexo para a escola também.
E aí começa toda a questão disciplinar entrando em jogo. Então é hora também de aproveitar dessa situação que não é nada favorável, ninguém desejava isso, como a Amanda disse, a gente nem sonhava com esse cenário, mas aproveitem esse cenário para que algumas questões dentro dos lares possam ser resolvidas, trabalhadas, atenuadas, né, minimizadas, para que o convívio na escola também seja bom. E o convívio na escola bom não é, eu não estou me referindo não somente aos profissionais da escola, mas principalmente para a formação do seu filho, o aproveitamento do estudo do seu filho, da sua filha, né, daquela criança, daquele adolescente que você é responsável, seja tio, tia, avó, avô, né, enfim. Hoje nós temos N modalidades de famílias, né, seja a modalidade que for, você é o adulto responsável. Então, aproveite esse momento para educar seu filho para isso, para que, de fato, a gente possa ter essa parceria entre escola, família, permanente. Tá bom, gente? Agradeço de coração a participação da Amanda, né, da psicóloga Amanda, aí, dando essa dica preciosa para a gente, aí, essas dicas preciosas sobre esse período. Não é só hoje que nós iremos falar isso, a gente pretende fazer um vídeo por semana, então nós teremos outros convidados também partilhando. Agradeço ao nosso vice-diretor, Enéas, aí, pelo estudo compartilhado. Ele também compartilha esse mesmo estudo que ele compartilha com as famílias agora, ele compartilha com os professores também, em momento de formação de professores. Então, é para a gente ficar alinhado, tá bom, gente? Então, não esqueçam disso, tá? Se cuidem, preservem muito bem a saúde dentro dos limites, né, que a Amanda bem pontuou aí. Embora o comércio esteja abrindo parcialmente, nós não vencemos essa guerra ainda contra o vírus, tá? Isso precisa ficar muito claro para todos. Alguns estão com essa sensação de que está tudo resolvido, né? O comércio abriu e então está diminuindo. Não é, né? Hoje eu acompanhei o mapa aí do estado de São Paulo, várias regiões regrediram. Não é o caso da nossa, ainda continua lá com a cor laranja, né? Mas regiões aí até da Grande São Paulo, da região metropolitana, que estavam indo até para o amarelo, regrediu, algumas foram para laranja, o vermelho até teve caso, né? A região norte, a região central do estado, a região sul do estado. Então, não é hora para regredir nos cuidados, tá bom? Então, se cuidem mesmo. Eu não estou usando máscara, a Amanda também não está, porque nós estamos num ambiente fechado e sozinhos. Já o Enéas, que está na secretaria da escola nesse momento, está dando exemplo, porque ele está num ambiente compartilhado por outras pessoas. Não esqueçam do uso da máscara, tá? É essencial nesse momento. Então, desejo a todos aí um bom final de semana, tá? Que todos possam aproveitar ainda mais esse convívio aí com a família e agora de maneira mais educativa. Amanda, Enéas, querem se despedir aí? Bom, eu agradeço o convite, espero ter podido ajudar, né, em algumas questões. Eu acho que é importante também a gente reforçar, como você falou, as questões de violência, não que não existiam antes, né? Elas se potencializam nesse momento, né? Então, um agressor, de repente, uma criança que saía todos os dias para trabalhar, às vezes pode estar 24 horas com essa criança, com esse adolescente, né? Então, estar atento, né, àquilo que sai do nosso normal, como o Alex pontuou, é o que deve nos chamar a atenção, né? E eu acho que cabe sempre lembrar que denúncia não precisa ser baseada em fatos, né? A denúncia basta a suspeita, né? Quem vai investigar são os órgãos competentes, né? Então, a gente sempre reforça que eu trabalho em unidade de saúde, então a gente sempre reforça que basta uma suspeita, né? E os órgãos competentes vão ficar a cargo de investigar, de verificar se isso é verdadeiro ou não, né? Então, se a gente desconfia de alguma coisa, denuncie, vamos cuidar, vamos ser responsáveis mesmo, né? Por essas crianças, por esses jovens que estão nessa situação,
tá bom? Agradeço, até uma próxima oportunidade. E só para completar a fala da Amanda, já passo para o Enéas, 90% das suspeitas em caso, por exemplo, de violência sexual se confirma como verdadeiras. Então, mais uma coisa aí para falar para vocês que suspeita vale a pena ser denunciada. Enéas? E lembrando que são pessoas conhecidas, né? Uhum. Então, que a gente não se engane, são mais em torno de 90% também, o agressor é conhecido, é familiar, né? E está bem próximo, então, às vítimas. Uhum. Eu quero lembrar que essa situação, ela não está distante da gente. Nós convivemos com isso no nosso bairro de Toco, falando só do Miragaia, né? Essa situação está sempre muito próxima. Então, o que eu peço é para que todos sejam sempre vigilantes, muito atentos a essa situação, dentro de casa, fora de casa, no vizinho, né? Observar um pouquinho mais e divulgar as ações da escola, divulgue esses endereços, esses acessos que o Alex passou para vocês, né? E qualquer coisa, ligue no telefone da escola que a gente está disponível para retransmitir essa informação ou dar alguma orientação nesses casos, né? Então, agradeço a todos e peço mais uma vez que divulguem nosso trabalho. Muito obrigado.